Sejam todos muito bem-vindos a mais um Plugcast, o nosso podcast do Plug Educação. Hoje para falar de quê, Mila? É para fazer suspense ou para talvez. Um curso que quem faz tem mais de 130 áreas de atuação. Caramba, e só nessa faculdade que a gente trouxe a coordenadora aqui, são 600, é isso mesmo, 600 alunos em atividade hoje. Mais suspense? Não, acho que não. Bora logo. Vamos para cima. Curiosa. Seja muito bem-vinda, Dione Moraes, coordenadora do curso de farmácia da Estácio. Que curso legal, porque, como a gente disse aqui, áreas de atuação não faltam, alunos interessados não faltam e trabalho para vocês também não falta. Não. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Dione, sou farmacêutica. Tenho pós em estética, tenho pós em citologia, tenho mestrado na parte de bioengenharia e doutorado na parte de engenharia biomédica. E tô lá na Estácio desde o início do curso, então sou a primeira coordenadora e atual. E é um curso novo, né? É um curso novo, lá iniciou em fevereiro de 2020. Estamos aí com alunos que estão mais avançados, estão no 6º semestre do curso. Caramba, tu falaste de 2020, que a gente sabe um ano bem delicado, porque é o período da pandemia de Covid, né? Sim. E queira ou não, muitas faculdades, os teus coordenadores, diretores devem ter pensado, a gente vai viver um momento complicado agora, porque pode haver uma evasão. E com vocês aconteceu exatamente o contrário, vocês conseguiram fortalecer Sim. as turmas, queira ou não, também... pelo momento, né, de você ter a saúde em evidência, as áreas da saúde em evidência, né, para quem quer escolher um curso superior. Sim, nessa época, a questão do fortalecimento acho que também entra, porque a Estácio ela conseguiu virar a chave muito rápido nessa questão da pandemia. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava dando aula numa terça-feira, quando pediram para a gente liberar todos os alunos, para todo mundo ir para casa, eu estava no intervalo entre uma aula e outra, e quando foi segunda-feira a gente já estava dando aula remotamente. Então vocês com uma conseguiram... plataforma que era toda paga e que estava disponibilizando todas as funções para os alunos. Eu acho que isso foi muito bom. Então a gente conseguiu virar a chave, transformar tudo muito rápido. Né? A gente tem uma estrutura muito boa e assim, a equipe de TI funcionou muito bem. Então isso foi excelente ali para a gente conseguir manter os alunos. Legal, né? Agora, falando assim de área de atuação, né? Como é que funciona o mercado de trabalho para quem é formado em farmácia? Então, atualmente a gente tem aí mais de 130 áreas, todas regulamentadas pelo Conselho Federal de Farmácia. Então, a gente tem muito trabalho e tem muita área. O que é interessante é o quê? Até 2017, a gente tinha uma formação farmacêutico mais técnico. A visão do farmacêutico era aquele profissional mais técnico, aquele profissional mais burocrático, que cuida daquela parte mais técnica geral da farmácia, era visto como o responsável técnico dos locais. E assim, eu acho que as novas DCNs, que são as diretrizes curriculares aí do curso, quando teve essa atualização, que a última tinha sido em 2003, quando teve essa atualização aí, a gente conseguiu dar uma outra versão, uma cara nova para o curso de farmácia. Então, hoje em dia, quando você fala do profissional farmacêutico, você tem um profissional extremamente assistencialista, um profissional voltado para o cuidado. Toda a grade curricular do curso, ela foi refeita voltando para o cuidado. Então, a gente continua naquele eixo ali, a gente continua mantendo aquele eixo técnico, mas hoje em dia a gente tem um lado do cuidado, voltado extremamente para o cuidado do paciente, que dá um diferencial muito grande para o profissional. É mais humanizado agora. Sim. É porque antes, não é que não era humanizado, é que assim, a gente, dentro de todas as graduações em si, fazer o exame, vender o medicamento, a parte da fiscalização que tem na drogaria, a gente era cobrado em muitos outros sentidos. Hoje em dia, não. Hoje em dia abriu essa possibilidade. Tanto é que, por exemplo, quando a gente fala de disciplinas, por exemplo, no curso, a gente tem hematologia clínica.
A gente tem fundamentos de bioquímica, mas lá na frente o aluno vai ter bioquímica clínica. Então, hoje em dia, a gente tem essa parte clínica que a gente não tinha antes. Então, hoje em dia, a gente tem tudo mais voltado para esse cuidado. Até porque a gente teve aí várias mudanças nas diretrizes e entrou a questão da prescrição farmacêutica, do acompanhamento que a gente pode fazer. Hoje em dia, o farmacêutico ele pode ter um consultório. Ele pode fazer um acompanhamento do paciente que é polimedicado, ele pode fazer o acompanhamento ali do paciente que ele está fazendo um tratamento para perder peso. Pode prescrever? Pode. Pode. Medicamentos isentos de prescrição, que são os MIPs. São aqueles medicamentos justamente de venda livre que acaba aí gerando uma automedicação e vários problemas de saúde. E a gente pode prescrever e fazer todo o acompanhamento desse paciente. É um desafio para o farmacêutico hoje receber, né, de repente, um cliente que já há muito tempo se automedica, e aí o farmacêutico tenta reeducar, digamos assim, dizendo, olha, você precisa da receita, você não pode tomar indiscriminadamente determinados medicamentos, isso pode estar te fazendo mal. É um trabalho que vocês também têm, de certa forma, já que a gente fala de humanização? É o trabalho, viu? Porque nessa parte... Acho que é esse que é o trabalho, É difícil. Né? É difícil porque se a gente pegar, por exemplo... Você, por exemplo, você tem algum medicamento na sua bolsa? Alguns? Tenho. Então, quando a gente pega pra dizer assim pra pessoa, olha, você não pode tomar esse medicamento assim. Você não deveria andar com ele assim. Então... É muito complicado. Quando a gente fala de automedicação, você pensar assim, aquele paciente que ele não tem nenhum problema de saúde, aquela pessoa extremamente saudável, ela tomar um medicamento por conta própria é uma situação. Outra situação completamente diferente é aquele paciente que já tem problemas de saúde, que usa medicamentos aí torto e à direita, do jeito que ele quer, e ele ainda vai e se automedica. Que aí, por exemplo, vocês trabalham aqui, vocês, todos na mesma sala, e eu tô com uma dor de cabeça. Você tem um medicamento? Quem tem aí um... E assim, tirar isso, essa cultura, é muito complexa. E assim, o que a gente tenta trabalhar muito hoje? Essa questão da conscientização, principalmente voltado para passar para o paciente o que é bom para você não é bom para o outro. Que isso é um problema muito sério que a gente tem. Principalmente quando a gente fala do público mais idoso. Por quê? Eu já peguei, por exemplo, trabalhando em drogaria, chegar uma senhora, eu queria um medicamento para pressão. Aí eu, mas qual medicamento a senhora toma? Né? Aí ela, eu tomo da caixinha assim, assim. Eu falei, mas a senhora não lembra o nome? Ela, não. Eu falei, mas a senhora tem a receita? Que aí qualquer coisa a senhora traz para não ter perigo da senhora levar um errado. Aí ela... Não, eu não tenho. Isso foi a minha vizinha que falou pra mim que tomava e que pra ela era muito bom, aí minha pressão tava alterada e desde então eu tomo. Aí eu pensei assim, não, deve ter um mês que ela tá tomando. Eu falei, tem quanto tempo que a senhora tá tomando? Ela tem 2 anos. Meu Deus do céu. Aí nessa época, nesse horário, o farmacêutico infarta ali, né? Porque isso é muito sério. Porque imagine os outros problemas que tá mascarando. O que tá causando? Ela tá pior do que eu. Então, assim, isso é muito sério. A questão da automedicação, ela mascarar doenças, ela fazer com que você tenha evolução, talvez, de um outro problema de saúde. Então, a automedicação em si, a gente lidar com isso e trabalhar isso no paciente de uma forma que seja amigável, porque o que acontece? Eu falo que a gente é como se fosse o cabeleireiro, né? Porque a mulher, ela vai no cabeleireiro e alguém fala assim, olha, não dá pra fazer isso no seu cabelo. Aí ela, tem certeza? Tenho. Aí você vai em outro. Até você conseguir alguém que faça. E aí, com a gente é assim, você chega na farmácia, se você falar, eu não vou te vender. Você vai em outro lugar, você vai em outro, até você achar alguém que te venda e te faça mal. Isso tem, olha, Dionis, em todo o ramo profissional, até no nosso, né, Melanie? A galera é teimosa, quer sempre fazer o que não é. Exatamente. E assim, tu falaste de algo muito legal, eu penso dessa forma, porque
é uma das preocupações, a gente percebe, conversando com coordenadores de curso que vêm aqui, de o estudante, né, passar também por um processo de reeducação para o que ele pensava antes de Sim. chegar na faculdade. E ele passar depois como profissional, já em atividade na sua carreira, essa boa nova que ele recebeu lá no banco da faculdade, adiante. Ele tem um papel de educar também social muito grande. Não é só a carreira, não é só o lucro que ele vai ter com o salário que ele vai receber depois que ele estiver em atividade profissional, mas é de ele ter essa capacidade humanizada de tratar com pessoas, né? Eu acho que é esse o ponto que a gente está chegando aqui, não é isso? É que assim, o primeiro que a gente trata é o aluno. Porque o Já que chega acontece? cheio de vícios, né? Ele já chega cheio de medicamento. Quando você chega na aula assim, você pergunta, quem é que tem o medicamento na bolsa? Tem gente que tira uma sacolinha. E aí, a gente vai começando a desconstruir tudo aquilo que acaba que foi construído ali durante uma vida da pessoa. Até porque, no curso de farmácia, em todos os cursos, mas eu acho assim que no curso de farmácia, a gente tem uma variedade muito grande de idades. Então, é um curso muito misto. Não é um curso que tem só jovens, é um curso que tem gente de todas as idades. Então, isso acaba trazendo aí várias culturas diferentes. Então, tem aquele que não toma nada, tem aquele que traz um monte de medicamentos, que vai trabalhar, e aí ele deixa aquela bolsa dentro do carro, e aquela bolsa fica esquentando com aqueles comprimidos, e aí ele chega dentro da sala, às vezes ele dá para outra pessoa. E aí a gente começa a desconstruir isso no aluno, para ele começar a passar isso para a família, e aí a gente tentar... Eu sempre falo assim que a gente trabalha por tijolinho. É uma construção ali que a gente vai fazendo Trabalho de formiguinha, né? bem vagarosa. Mas assim, no geral, depois de formado, todos os farmacêuticos, a gente continua trabalhando o tempo todo em cima disso. Para tentar cada vez mais aí a gente ter um uso consciente dessa medicação, que é um problema que a gente tem atualmente relacionado aos medicamentos, é esse uso aí inconsequente dessas medicações. Porque assim, uma coisa é quando você fala assim, não, você tá lá, tá usando por conta própria, você não teve nenhum tipo de indicação, mas você pegou e usou certinho. Não, mas aí você vem aquele que comprou, usou, passou o sintoma, ele não tomou mais e assim ele vai seguir na vida. E aí a gente entra em vários outros problemas de saúde. Então isso é muito sério. Quando você vai fazer... eu passei recentemente por exames de fígado, né? Até porque tem um problema crônico familiar na minha família paterna. Perdi um irmão que teve hepatite medicamentosa, né? Então aquilo desenvolveu um problema grave no fígado e há 10 anos ele partiu. Então, assim, todo o cuidado que eu tenho, por exemplo, ao tomar uma medicação é com relação ao uso frequente, o uso contínuo, né? Sim. E o que aquilo pode acarretar. Então, às vezes, Mila e Jones, eu penso, eu vou tomar, e mesmo que eu sinta um pouquinho de dor e tal, eu prefiro interromper. E tem isso também, né? De você tomar errado, interromper. Você cumprir o ciclo. Você tomar indiscriminadamente ou você não tomar. Porque se existir o remédio, de alguma forma, alguém vai te orientar a tomar. É saber fazer o uso. Exatamente. Esse é o caminho, né? Essa é uma questão que a gente vê muito. Você vai tomar o medicamento, por exemplo, vai tomar 5 dias. Aí você tomou 1, 2... No segundo dia você já tô bem, pra que eu vou tomar mais? Aí você toma um terceiro dia assim, acabou. E aí você vai montando aquelas farmacinhas na tua casa, com aquele resto de medicamento que vai sobrando e vai ficando e vai virando aquele massa, enfim, por quê? Aí fica aquele medicamento que não tem o nome completo mais, que não tem a caixinha, que você não sabe pra que serve e que você ainda não armazena ele da forma correta. Então isso é um problema aí que vai só acumulando ali na casa da pessoa. O calor, por exemplo, ele pode alterar, não pode? Ele altera as características fisicoquímicas do medicamento e aí ele pode trazer aí um efeito ou uma reação muito ruim para o paciente.
que atire a primeira pedra, né? Aquele que não tem uma farmacinha em Tô casa. cheio de pedras aqui. E aquele que, tomei só aqui tantos comprimidos, sobrou aqui, tu não queres não? Aí sai dando assim o remédio. Tem esses também. Eu já peguei da minha avó, remédio pra dor na coluna. Ela falou, isso aqui era pro cachorro ele tomar. Eu falei, é o mesmo que eu tomo. Quero. Mas era o mesmo remédio. Aí eu peguei e tomei, mas tava com acompanhamento. Acho que eu olhei a validade. Tava com acompanhamento. Receita não tinha, mas a validade ele checou lá. E tu falaste, Jones, de tantas áreas de atuação. Se a gente pensar numa área inusitada, que ninguém imagina que o farmacêutico está presente, que área seria essa? Olha, transporte. A gente pode trabalhar em empresa de transporte como responsável técnico, porque todas as empresas que transportam medicamentos, elas são obrigadas a terem um farmacêutico como responsável técnico. Então, o farmacêutico ele está presente desde lá, do início do princípio ativo, de quando você está fabricando, aí da parte de produção do medicamento, da fase de produção em grande escala, do fracionamento e do transporte até chegar nas farmácias. Que legal, que legal. Falando de vida acadêmica, o que esse aluno que ele pretende cursar farmácia, o que ele vai encontrar assim, de melhor lá na Estácio, por exemplo? Estrutura. A gente tem uma estrutura muito boa. A gente, principalmente por ser um curso novo, e não só o meu, mas assim, todos os cursos da área de saúde da Estácio, eles são muito novos. Então, o que acontece? Todos os nossos laboratórios são novos, tem equipamentos modernos, a gente trabalha aí com uma infraestrutura muito boa. Então, como a gente ainda tem um curso que está no 6º período, a gente está em processo de maturação. Então, cada vez que chega a necessidade, monta-se um laboratório novo. Então, a gente tem uma estrutura aí muito boa com relação a isso. Caramba, e quando tu falas de laboratório, me vem logo à mente assim, o estudante que quer produzir medicamentos. Ele tem aquele lado bruxo, mago, de querer trabalhar como alguém que está descobrindo alguma fórmula nova. Isso é legal também pensar nesse futuro pesquisador da área de farmácia, alguém que desvende aí alguma coisa para poder atender pacientes que hoje, de repente, não tem o medicamento ideal para tratar a sua doença. Tem esse mago, digamos assim, que entra na faculdade e quer sair de lá, alguém que vai desvendar, descobrir uma fórmula nova. Eu acho muito interessante essa área. Acaba que a gente tem, assim, a gente mora numa região que é muito rica em parte natural. Então, a gente tem algumas disciplinas que trabalham muito isso, até mesmo do uso de plantas medicinais. E aí, como a gente mora numa região muito grande, a gente ainda tem muita coisa aí ainda para estudar e acaba despertando um interesse muito grande para o aluno dentro dessa questão da pesquisa. Tem alunos que já entram na graduação, que eu tenho lá na faculdade, que ele já entra com alguma ideia diferente, alguma planta, alguma coisa que ele tem uma necessidade, ele busca um conhecimento a partir daquilo. Então, isso é muito bom. É o aluno que, de repente, ele enxerga a floresta, já que a gente está falando da região norte aqui, como um vasto espaço onde ele pode encontrar cura para alguma doença, ele pode aperfeiçoar algum medicamento que já existe. E isso é fato, né? Sai daí da natureza o que a gente encontra nos medicamentos de hoje, né? Não é só sintético, digamos assim. Sim. Tem o natural para você trabalhar, né, Jonas? Não, hoje em dia a fitoterapia ela vem crescendo cada vez mais. Então a gente tem um número muito grande aí de laboratórios que são referências internacionais, que têm referências internacionais e que tenham nomes grandes aí dentro da fitoterapia. E aí, quando a gente olha para a nossa região, a gente tem uma região aí extremamente rica em produtos naturais, em conhecimento popular, em conhecimento tradicional. Aí, principalmente quando a gente olha assim, a gente tem várias aldeias indígenas e a gente tem aí um conhecimento muito grande com relação a isso. Né? Sim. Durante a minha graduação mesmo, a gente chegou a desenvolver uma pesquisa com alguns grupos indígenas justamente para ver plantas, como eles utilizavam, para que eles utilizavam. Se a gente chegar hoje lá no Ver o Peso, por exemplo, a gente vê ali vários tipos de planta e com vários tipos de utilizações diferentes.
e métodos de utilização, e a gente acaba fazendo o quê? A gente tem, por exemplo, a disciplina de farmacobotânica, que a gente leva os alunos no ver o peso, para ver a questão do conhecimento tradicional, para trazer aquilo para dentro da sala de aula e a gente aplicar aquilo de uma forma diferente. A gente aprender a identificar aquelas substâncias, fazer separação, a ver qual é a melhor maneira de usar. Porque apesar de a gente acaba pensando assim, é natural. É natural, não faz mal. E aí é um problema que a gente eu ia Porque perguntar tudo é pra a ti. questão da dose, né? A dosagem. Exatamente. Quando a gente fala de produto natural, a gente tem que ter o mesmo cuidado aí do medicamento que você compra em uma drogaria. Porque ele tem o mesmo risco de ter uma reação adversa. Por quê? E até um risco talvez maior em alguns sentidos, porque a gente não consegue mensurar o quantitativo de princípio ativo que tem ali. Não tem gente que toma um determinado volume de chá e apresenta problema renal? Sim. É. Ah, não, e tem aquela pessoa que vai no quintal e ela pega uma folhinha de cada ali, mistura tudo e faz aquele chá. E aí a gente vem até desde o modo de preparo. A gente tem substâncias aí, por exemplo, que a gente vê a utilização muito grande, por exemplo, o boldo. O boldo ele não pode ser fervido. Ele tem Não pode ser fervido? Não, ele tem que ser feito em infusão. Ah. Você tem que colocar ele ou numa xícara, alguma coisa, colocar o boldo, colocar água quente, tampar, deixar por 10 minutinhos, aí você pode utilizar. Por infusão, ele não pode ser fervido, porque ele libera algumas substâncias que são tóxicas. Tá vendo? Então a gente tem várias substâncias aí que entra nesse mesmo patamar aí que as pessoas acabam utilizando de forma errada. Uma vez eu até li em algum lugar, essa sou eu, né? Dizendo que o chá de boldo em excesso, ele é até cancerígeno. Não sei se... Então, a gente tem Algumas várias substâncias, coisas. né? E isso, assim, em relação a fazer mal, a gente em excesso, é do mesmo jeito que você tomar um medicamento. O medicamento em excesso, ele vai fazer mal, ele vai se tornar tóxico, ele pode desenvolver alguma patologia e a planta também. Aí a gente acaba vendo aí aqueles chá, não sei quantas ervas para emagrecer, por exemplo. Tem isso também, tá em alta, né? Tá super em alta. Então, é um problema sério que a gente tem aí. E aí, por exemplo, aquela pessoa... Aí a gente entra de novo. Aquela pessoa que não tem nenhuma patologia, utilizando aquele chá, às vezes ele passa mal. Imagine uma pessoa que já tem um problema de saúde. Então, isso é uma situação mais séria que a gente tem, que a gente acaba enfrentando muito aqui na nossa região. Por quê? A gente tem muita planta que vai gerar uma interação medicamentosa com aquele medicamento que você já toma. Uhum. E quando a gente fala de interação, a gente está falando ou reduzir o efeito do medicamento que você toma ou potencializar o efeito. E aí isso pode trazer um dano muito grande ali para o paciente. Legal. Então a legal. gente acaba tendo uma mistura muito grande aí que acaba sendo perigoso. Não, Legal. e isso do chá de boldo era uma cultura na minha família. Tu abria a geladeira, não tinha água, mas garrafa com chá de boldo, tudo a vovó achava que podia curar com chá de boldo. É receitável, assim, né? Pelo que a gente Sim. aprende na infância, né? Na adolescência, você tomou umas, ficou ali, tá de ressaca, o chá de boldo é o que vai te levantar. E nem sempre é o melhor, né? Você ir pelo natural, sem ter consciência do que você está fazendo, né? Sim. E eu ia te perguntar também, Johnny, sobre o encaminhamento para essa quantidade de alunos que você tem hoje lá, né, gerindo como coordenadora. Como é que é o próximo passo para esses que estão se formando já, estão saindo da universidade, da faculdade? A porta de entrada que eles estão encontrando com relação à carreira, vocês têm um trabalho de encaminhamento para cada um deles? Então, a gente ainda tem aí um tempinho para formar, porque o que acontece? Nosso curso é de 5 anos. Então, agora que a gente está terminando o terceiro Verdade. ano, então a gente ainda tem aí 2 anos para verificar como é que vai ser esse processo de encaminhamento. A gente ainda tem um tempinho aí para trabalhar com eles. Mas, assim, a Estácio, ela está extremamente preparada para colocar excelentes profissionais aí no mercado. E mercado de estágio? Então, com relação ao estágio, nossos estágios estão começando agora. Então, a gente tem parcerias aí com drogarias, tem parcerias com hospitais, que aí vai Pra tá suprir nessa encaminhando esse questão aluno, do né? estágio. Hoje você teria, assim, quando a gente pensa rapidamente na atuação mais prática e rápida para quem está saindo, hospitais, drogarias e que outros espaços
logo saindo da faculdade, esses estudantes que estão aí em plena atividade já devem estar pensando para onde eu vou, o que é que eu vou fazer. A gente tem hospital, drogaria e análises clínicas. Eu acho que são as áreas que mais contemplam aí todo mundo. E aí, a gente tem algumas outras áreas dentro da estética, que é uma área que está crescendo muito, que é uma área que o hoje parece que farmacêutico todos atua. os cursos eles estão transitando assim, ó, A gente estética, trouxe biomedicina aqui, estética está em alta também, né? Nutrição já chega com... A gente tem, dentro da área da saúde aí, a gente teve um crescimento muito grande dessa questão da estética. Então, hoje em dia, a gente já pode trabalhar em muitas questões estéticas e isso é muito bom. Que aí isso amplia cada vez mais aí a área de trabalho do profissional farmacêutico. Tu consegues dizer, assim, que área da estética o farmacêutico atua? Assim? Ele pode trabalhar desde facial, corporal, ele atua desde aplicação de enzimas, botox, tudo. Todos os procedimentos invasivos relacionados à aplicação de produtos a gente pode fazer. Bacana. Legal. Quando vocês recebem o estudante aí dentro, ou receberam, né, estão recebendo ainda, qual é o perfil desse estudante que está saindo do ensino médio, digamos assim? Até porque vocês, à medida em que o tempo vai passando, vão precisando se adaptar, se readaptar. Daqui a alguns anos estarão recebendo alunos que escolheram desde o ensino médio, com o novo ensino médio, o curso de farmácia, já entraram lá no primeiro ano querendo ser farmacêuticos e talvez não seja o perfil ainda hoje, né? Então, é adaptação em cima de readaptação. Como é o perfil desse estudante que está saindo, não do veterano que já vem de outro curso? Sim. O que acontece? A gente tem um perfil bem variado. Eu dou aula geralmente para os calouros, que a gente tem a disciplina de introdução à farmácia e que fala um pouco também da questão da legislação. Então, dentro dessa disciplina, eu consigo trabalhar com eles e verificar ali, conhecer um pouquinho de cada um e verificar, demonstrar, na verdade, as áreas ali de atuação que a gente tem. E dentro desse contexto, a gente acaba vendo aí, tendo uma variedade muito grande. Tem aquele que ele sempre quis ser farmacêutico, teve aquele que ele saiu e se interessou pela variedade de áreas, aí tem aquele que entrou, mas ele quer ser perito, aí tem aquela pessoa que já trabalha, às vezes, na área da estética e vem para se profissionalizar, para poder melhorar ali o serviço que ela está desenvolvendo. Aí tem aquela pessoa que veio de outra cidade, porque a família tem farmácia e veio para estudar, para cuidar dos negócios da família. Então, a gente tem aí um perfil bem misto. Bem essa cultura de Por isso que eu falo que a gente tem uma questão até de idade. A gente tem uma variedade muito grande. Eu lembro no semestre passado, estava dando aula e a gente tinha uma turma de 100 alunos de calor no período da manhã. E aí a gente era muito engraçado, que a gente tinha alunos de 17 anos e tinha até alunos de 80 dentro da sala. Então a gente tinha uma variedade muito grande. Aí um dia uns brincam lá, professora, acho que a minha maior dificuldade aqui dentro é que eu vou me formar com 60 anos. Aí teve uma senhora que ela levantou a mão e disse assim, mas eu tenho 80. E eu tô aqui começando o curso. Então, o que eu acho legal do curso de farmácia é isso. Que a gente tem uma variedade muito grande. A gente tem alunos que esperaram os filhos formarem para chegar lá e realmente realizar o sonho de fazer farmácia. Eu tenho alunos, por exemplo, que quando a gente vai fazer alguma ação no hall da faculdade, de orientação, alguma coisa assim, os filhos que já são formados vai lá tirar foto dos pais e acompanhar eles lá na ação. Então, isso é muito legal, porque o curso de farmácia, ele acaba abrindo aí um leque para trabalhar para pessoas de todas as idades. Não tem nenhum tipo de restrição, e isso é muito bom. É um curso inclusivo, né? Podemos dizer bem assim. legal. Eu confesso que eu não fazia ideia assim, da busca ser a procura ser tão grande, né? A gente olhou alguns números, né, da Estácio e percebe que é um curso em extrema efervescência, né, com muita gente matriculada, gente que não larga, né, não troca de área. Isso é legal para vocês, né, manter esse aluno ali, né, continuando a fazer o seu curso até o final. É um desafio também, né, porque tem gente que hoje, nesse mundo de tanta efemeridade, que começa uma coisa e não termina, é o desafio mantê-los, né? Sim, é um desafio. Aí é a questão que eu sempre falo de você
trazer o aluno e você demonstrar a cada dia a importância da profissão, o amor à profissão, as vantagens, as possibilidades que essa profissão traz. Eu acho que trazer essa realidade para dentro da graduação acaba trazendo para o aluno essa gama de possibilidades que faz com que ele permaneça. Porque, por exemplo, quando a gente... É exatamente isso que você falou, quando a gente pega o público mais jovem, eu quero fazer isso. Não, eu acho que eu queria fazer aquela outra coisa. Não, mas eu acho que eu vou fazer isso. Então, assim, acho que a questão toda é você demonstrar o que tem ali futuramente esperando. Eu, por exemplo, eu me formei com 20 anos. E aí, eu fiz... Depois disso, eu trabalhei em laboratório. Eu fui criada dentro de uma drogaria, então eu passei, desde criança que eu convivo com isso. Eu trabalhei em hospital, eu já trabalhei em laboratório, já trabalhei em farmácia de bairro, farmácia de rede. Então, eu já passei aí por vários caminhos diferentes. Então, acaba que eu tenho muita bagagem, assim, com relação à experiência prática da profissão. E eu acabo passando isso muito para os alunos, das possibilidades, de como é, sem falar assim que a gente é um curso que tem uma proximidade muito grande com o conselho. Então, a gente teve, por exemplo, no mês passado, no início do mês, o presidente do Conselho Federal de Farmácia foi na faculdade para conversar com os alunos, para falar sobre melhorias, sobre possibilidades que a gente vai ter futuramente dentro da profissão. Então, isso é bom. Essa questão de atualização, né, que a gente sempre traz para os alunos, acaba dando aí uma visão diferenciada que eu acho que a gente consegue aí manter o foco dele com relação a terminar. E passa mais credibilidade também, Sim, né, pro aluno, porque a maioria, como tu disseste, é uma galera, tem a galera jovem, que é insegura, não sabe se vai, se fica, se continua, isso aqui. E esse tipo de ação acaba trazendo mais credibilidade, sim, né? Essa regulamentação também, né? Porque é um curso regulamentado, você se sente respaldado, digamos assim, para poder atuar, para construir uma carreira. sim. E eu ia te perguntar também sobre a vontade de quem entra no curso de ser professor também e ser pesquisador. Tem gente que entra para enveredar mesmo para a área da pesquisa, não quer ficar só atuando ali de forma, digamos assim, importante, porém não se aprofundando, indo até, buscando especializações, mestrado, doutorado. Tem gente que já entra mirando algo bem maior lá na frente, né, Jones? Não, isso é muito interessante que dentro da sala de aula você vai vendo cada perfilzinho ali bem separado. Hoje, por exemplo, eu estava dando aula, hoje dei aula prática de hematologia. E aí a gente estava tirando sangue. E aí tem aluno que fala assim, eu não quero, professora, porque eu não faço questão, porque eu não gosto dessa parte, porque eu quero trabalhar só em drogaria. Aí tem aquele, eu gosto muito de análises clínicas. Aí tem aquele outro que fala assim, não, eu gosto da parte da pesquisa. E aí a gente consegue entender no perfil ali de cada um, para poder até a gente dentro ali do processo de passar conhecimento, a gente tentar atender a todas as necessidades deles dentro das possibilidades que cada disciplina ali fornece. Perfeito, até porque com a identificação desses perfis, vocês de forma bem humanizada conseguem trabalhar individualmente a cabeça de cada um desses estudantes, né? E como é que vai ser nesse momento de mudança, né, de ensino médio, que a gente já está na prática dessa mudança, somado também ao perfil dos alunos que querem fazer EAD, que querem fazer o ensino híbrido? Vocês estão também com quebra-cabeças assim para poder montar, né? A gente tem muita mudança aí vindo e a gente acaba que na Estácio a gente está em constante evolução ali e crescimento. Então, não só a parte dos alunos que a gente foca, mas a gente tem também a parte de focar, de trazer cursos, trazer atualizações o tempo todo para os docentes. Então, a gente está em constante ali atualização para poder entender. Igual você falou, por exemplo, a gente tem um perfil do aluno que acabou de sair do ensino médio. Mas eu tenho aquele aluno também que está há 20, 30 anos que ele não estuda. Então, as possibilidades de aprendizados aí são diferentes. E aí o professor ele precisa estar pronto para trabalhar essas duas áreas dentro da mesma sala de aula. Então, a gente tem cada vez mais preparações justamente para isso. Eu acho que é por isso até que a gente consegue manter uma variedade de alunos tão diferentes.
com focos e perfis, na verdade, tão diferentes dentro da mesma sala de aula. Justamente por a gente entender ali a necessidade de cada um e o processo de aprendizagem de cada aluno. Tu lembras assim de algo curioso que te ocorreu nesse momento de início de curso? Algum aluno que te trouxe alguma situação inusitada? Alguma coisa que mexeu contigo de forma diferente nesse processo todo? É interessante que a gente tem um número também muito grande de alunos que já trabalham em farmácia. Então, nossa, eles vêm cheios de história. Toda a aula que a gente, principalmente das matérias específicas, que a gente lida muito aí com medicamentos, eles acabam tendo um monte de histórias, curiosidades. Por quê? Quando a gente fala da drogaria, querendo ou não, é a principal área que vai abarcar aí a maioria dos formandos, e muita gente resolve fazer farmácia ou por estar trabalhando na área ou por já ter trabalhado. E aí guardou aquele sonho ali esperando uma oportunidade de estudar. Então a gente acaba tendo aí, vivenciando umas histórias muito diferentes dentro da sala de aula, porque tem muita gente já que trabalha. Então cada um chega, é aquela pessoa que chegou para comprar um medicamento, mas ele chegou só com aquela faixazinha do genérico, só aquela faixazinha vermelha. Então a gente acaba tendo aquela pessoa que chegou para comprar o medicamento ou com uma receita, mas ele estava tomando 2 medicamentos que tinham a mesma substância, que mudava a cor da caixinha. Então eles chegam aí com muita história para compartilhar dentro da sala. E isso é bem legal, porque é uma troca de conhecimento ali o tempo todo. Legal, né, Mila? É ridículo o que eu vou perguntar agora, eu Não, sei. tem que perguntar. Mas assim, eu tinha muito receio de comprar remédio genérico. Não conseguia, na minha cabeça eu achava que não ia fazer o mesmo resultado. Já Muda eu, alguma Mila, coisa? pão duro, eu só queria comprar genérico. É porque a sempre- maioria, a gente se apega à marca, né? Aí eles vêm com a composição, alguns escritos assim, dizem, não, mas não é esse, olha aqui o nome na receita, eu queria discutir com o farmacêutico. Isso aqui e tal. Muda não, né? Não, todos os dois eles têm o mesmo princípio ativo, eles passam pelos mesmos testes e a gente tem a mesma qualidade ali do produto. E aí o genérico ele veio aí com uma forma de trazer acessibilidade àquela medicação. O que acontece quando eu falo no medicamento de referência? Como que ele começou, por exemplo? É como se eu fosse fazer um bolo. E aí eu criei uma receita nova. Só eu sei desenvolver aquele bolo. E aí, automaticamente, o quê? Eu passei 10 anos desenvolvendo a receita daquele bolo, gastando com testes, com receitas que deram errado, certo? Quando deu 10 anos, eu consegui vender aquele bolo, enfim. Então, por um período, eu preciso só eu vender aquele bolo. Por quê? Para eu poder tirar tudo que eu gastei em todo aquele estudo. E aí, quando quebra a patente desse medicamento, eu posso fazer o bolo, você vai ter a receita do bolo, ele vai ter a receita do bolo. Como você não gastou com tudo aquilo, obviamente que você vai conseguir vender aquele bolo mais barato. Entendeu? Perfeito. Isso explica E aí- tudo, isso explica Tá vendo, tudo, Mila? gente. E aí você não é que ele não passe pelos testes, ele vai passar pelos testes, só que aquele tempo gasto e o investimento que teve para gerar aquela pesquisa, ele não tem. Então a gente consegue aí ter um produto mais barato e consegue dar acessibilidade para todo mundo a esse medicamento, que eu acho que é um dos das maiores necessidades aí que a gente tem atualmente, é a acessibilidade da população à questão de tratamento. Isso explica, por exemplo, porque tem uma vitamina C de R$30 e outra de 7 na farmácia. E tem outra de 70. Ó. Então a gente tem É. uma variedade muito grande. Dentro dessa seara, né, Jones, o que mexe assim com a gente que pesquisa, nós jornalistas também que o tempo todo somos bombardeados de informação, é o futuro uso também do canabidiol, né, para alguns medicamentos. Sim. Que já se discute no Brasil, já existe inclusive aquele farmacêutico que com certeza trabalha com o profissional de direito para poder desenvolver aquela medicação e Sim. baratear, porque comprovadamente você já tem algumas doenças sendo tratadas com uma eficácia enorme, né? Pessoas que têm doenças crônicas e que precisam do medicamento, Sim. né? Então são discussões que colocam o curso de farmácia em evidência A também. gente teve dentro dessa questão, tem um documentário que ele é bem interessante, eu até passei há um mês atrás para os alunos dentro da sala, que chama Ilegal, A Vida Não Espera.
E ele mostra a evolução das crises de convulsão que a criança tem. Uma criança que chegava a ter mais ou menos 30 crises num dia, e ela consegue, depois de iniciar a utilização do canabidiol, ela consegue zerar esse quantitativo de crise. Então, assim, tem um resultado muito bom. E o que acontece no meio disso tudo? A gente teve a liberação recente aí, né, do uso do canabidiol medicinal, só que o que aconteceu? Eles liberaram para umas doenças específicas. E aí teve até aquele... Isso no Brasil, né, Jones? Aquele chefe do Masterchef, o Fogaça, que ele até liberou, não sei se vocês chegaram a ver, um vídeo falando sobre o problema que a filha dele tem. Sim, que ela tem tem uma uma filha síndrome rara. E o que acontece? Pro tratamento da filha dele, não estava disponível a medicação. No Brasil, né? Isso. E aí, é um problema sério que a gente tem. Tanto é que tem aí menos de um mês que veio abaixo essa questão que era só para algumas doenças e começaram a liberar para outras doenças. Medidas judiciais. Exatamente, porque o que acontece? Imagine, com uma gama aí de doenças que a gente tem atualmente, síndromes raras, de melhoras e de possibilidades, que só até nesse documentário já aborda aí várias possibilidades de uso, você chegar e dizer assim, pode usar, mas você pode usar para 2 doenças específicas. Não é nada. Perto da necessidade que a gente tem. Então a gente tem aí uma possibilidade muito grande. E nesse documentário, ele é interessante que ele mostra todo o aparato ali que foi para chegar no que a gente tem hoje. Em toda a briga, fala toda a parte aí que foi para a Câmara Legislativa e tal. E que no início, permitiram, só que permitiram, poderia usar, mas não permitiram que os médicos pudessem prescrever. E aí foi uma outra briga. Porque de que adianta eu falar pra você? Se você tiver a receita, você pode usar. Se ninguém pode prescrever. Não faz sentido, né? E aí, esse documentário, ele acaba abordando muito. A gente trabalha isso muito com os alunos dentro da disciplina de farmacobotânica. Que a gente fala sobre o uso natural aí de alguns produtos. Justamente para o aluno ver. Porque a gente ainda tem aquele ponto de preconceito muito grande. É uma barreira aí que a gente tem muito grande para quebrar aí na população, e dentro do aluno também a gente não vai longe. O aluno pode ser um vetor para desmistificar isso. Exatamente. Então eu acho que assim, a gente trazer o processo de educação para questões sociais, para o que está acontecendo no mundo, é o que a gente tenta o tempo todo dentro da Estácio, justamente a gente trazer a realidade. O que está acontecendo lá fora? Porque não é só aquela teoria. A gente precisa ali formar ali uma pessoa que tenha um senso crítico dentro daquilo. Que verifique, que vá atrás, que busque informações, porque isso faz parte. Eu sempre falo assim para os meus alunos, o que você aprende na graduação é isso aqui que você precisa saber. E a graduação é viva, né? Ela está se modificando. Constante mudança ali. E o farmacêutico em si, todo dia tem um medicamento novo que sai, todo dia tem um medicamento que é retirado do mercado, e a gente precisa estar em constante evolução. Então, a gente vai buscando cada vez mais aí desenvolver esse senso crítico nos alunos e trazendo essas questões, como essa questão do canabidiol, justamente para demonstrar para ele as vantagens, o que a gente tem. Então, não é só para diminuir aquela questão do preconceito. E quando eu apresentei esse documentário na sala para os alunos, eles ficaram extremamente mexidos, porque tinha muita gente que não era a favor. E que depois de ver o documentário, ver as possibilidades ali de uso, dá uma mexida muito grande. Principalmente porque mostra a situação de uma criança quando ela tá tendo uma convulsão. Choca, né? E aí, quando você vê aquela realidade, é diferente do que alguém, fulano de tal, falou que dá pra usar pra tal coisa. Quando você olha ali, é completamente diferente. Legal, Jones. A gente tem tanto assunto, né, Mila? E nem parece que já passou o tempo do nosso podcast. Eu queria te agradecer, Jones, pela tua presença aqui como coordenadora do curso de farmácia. Assim como a Jones, a gente tem uma série de podcasts aqui com outros coordenadores de curso. Aqui dentro da nossa plataforma também, o www.plugeducação.com.br, tu podes te informar aqui sobre muita coisa acerca de carreiras que tu podes seguir dentro da área da saúde, de outras áreas também,
Prazer ter você também mais uma vez aqui comigo, Mila, para falar de educação e hoje com um assunto tão legal, tão gostoso, farmácia. Eu é que agradeço. Para mim está sendo um grande aprendizado, porque todo dia a gente aprende coisas novas, sobre profissões novas e também não esquecendo e não menos importante, nos sigam no Instagram, Claro, nas nossas redes sociais todas aí já. Me acompanhem a gente, é isso. Muito obrigada, professora. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje, dividindo essa experiência maravilhosa. Eu que agradeço a oportunidade. Para quem quiser saber mais sobre o curso, pode ir na faculdade, pode conhecer os laboratórios, pode seguir o nosso Instagram também, que é farmácia.estaciobelém, que a gente acaba postando muita coisa que está acontecendo no curso o tempo todo. E por lá também você pode ter várias informações aí a respeito de áreas de atuação. Legal, obrigado, Dionis. Obrigada. A casa é sua, seja bem-vindo. E se quiser outra hora trazer aqui o contraponto, o estudante de 17 com a de 80, são convidados aqui para a gente produzir alguma coisa. Obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigada. Obrigado, e a gente volta a qualquer momento, hein, com novas disciplinas sendo debatidas aqui no nosso Plugcast. Até a próxima, gente. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.